Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse programa, mas eu quero te dar uma notícia muito especial. Se você está fraco, mas retornou para a presença de Deus, está encontrando alguns conflitos, alguns desafios, se você se considera um filho pródigo, fica nesse vídeo, assiste até o final, que eu tenho certeza que esse programa hoje vai falar com você, né não, Maurição? Com certeza vai impactar a sua vida de maneira diferente. É hoje, hein? E para desenrolar esse mistério, a gente está com uma convidada muito especial que eu tenho certeza que vai te impactar. A Aline Canuto está com a oportunidade de dar um oi aí. Como diz a nossa irmã Nínive, bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sabemos a hora que você vai assistir, mas espero que não esteja nos acompanhando de pertinho. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, missionária Aline da Assembleia de Deus em Cidade Nova, pastor presidente, pastor Manuel Antônio Ribeiro. Me encontro alegre com esse convite da nossa irmã. Foi um prazer conhecer ela, prazer conhecer o nosso irmão Maurício também, que nos fez o convite para estarmos aqui, liberando uma palavra para o teu coração, filho pródigo. Volta para casa. E se você já voltou, já recebe o abraço do teu pai, recebe o anel novo e também vestes nova e unção nova sobre a cabeça. Deus abençoe a sua vida. Vem com a gente. Eita, tá forte já o mistério aqui que a gente já tô sentindo a brasa arder aqui, gente. Sem mais demora, sem ficar no muito mimimi, porque hoje eu já tô gostando do clima. Tá propício, não tá não, Maurição? Tá, o ambiente está propício, é mistério, né? Amém. A pergunta de número 1, pergunta que não quer calar, entendeu, Aline? Quando alguém volta para a igreja, depois de cair feio, qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Glória a Deus? Ou tomara que não faça mais besteira de novo? Você recebe de bom coração? Biblicamente falando, a verdade é que o próprio Cristo, né, em Lucas capítulo 15, vai orientar a toda a igreja, que é ele, que pertence a ele, para que nós se alegramos juntamente com o pecador que se arrependeu. Mas, infelizmente falando, olhando para o nosso rol hoje, para os servos de Deus, eu tenho experiência na área e a verdade é que a gente precisa se alegrar e a primeira palavra liberada precisa ser glória a Deus, né? A verdade é essa, alegrar, né, com alguém que se arrependeu. Só que olhando hoje a gente entende e compreende que infelizmente não funciona assim. A metade, não posso dizer assim, né, nem generalizar, dizer que todos não glorificam, né? Uns glorificam, mas outros também, infelizmente, não glorificam a Deus por essa atitude de alguém. Então, assim, não generalizando, mas, na minha visão, eu preciso me alegrar, mas sabemos que nem todos se alegram em relação a isso. Forte, né? Quer fazer a 2? Quer fazer a... Vou fazer a próxima pergunta, Aline. Essa é polêmica. A igreja trata melhor o visitante sem passado, ou seja, sem passado que a igreja conhece, do que o filho da casa que caiu e voltou. Por que isso? Infelizmente, né? Alguém que está chegando agora, é novo, ninguém conhece a história dele. Quando a igreja começa a conhecer o conteúdo, né, aí fica uma outra situação. Agora, desde o momento que entra um visitante na igreja, é do natural e precisa ser a gente se alegrar com aquele que verdadeiramente chegou. Só que o mais triste de tudo é você tratar indiferente um filho que já era da casa. A tristeza é muito profunda, porque é filho para sempre ou não é filho para sempre? Porque o próprio Deus não rejeita, não é isso? Alguém que volta,
ele é tratado indiferente, com certeza, né? Por causa do escandaloso pecado. A gente compreende a questão. Só que a verdade é que o papel da igreja precisa ser independente, porque ele é filho e ele precisa ser abraçado. Agora, é natural da igreja abraçar alguém que chegou agora do que alguém que foi e retornou. Isso é natural acontecer quando a igreja não consegue transmitir o papel da igreja. Meu Deus. Ah, Um pouco normal no nosso meio isso, né? é muito corriqueiro esse tipo de comportamento dentro das igrejas, né? Exatamente. É muito triste, né? Porque a gente tem a palavra do filho pródigo, né? Exatamente. A gente vê o comportamento do filho que ficou e a gente tem essa parábola para a gente tomar como exemplo disso. Exatamente. A questão toda é que a igreja, infelizmente, eu não vim falar mal da igreja. A questão toda é que eu, como igreja, estou despertando a igreja porque eu já estive no lugar do filho pródigo. Então, a questão toda é que, como igreja, eu não posso olhar para a aparência, porque uma vez arrependido, arrependido. Agora, pode tornar a acontecer de novo? Pode. A Bíblia diz que pode o justo cair 7 vezes. E o Senhor sempre estará lá. Então, a questão toda é que assim como olharam para Davi a sua aparência, assim o próprio Deus diz que ele olha segundo o coração do homem. Ou seja, nós precisamos, como igreja, tomar esse cuidado, porque a gente não consegue sondar o verdadeiro arrependimento. Então, a gente acaba fazendo o quê? Julgando, além de julgando, condenando. E o nosso irmão Tiago, ele vai falar isso na carta dele, capítulo 4, em que eu não posso condenar. E o nosso irmão, o apóstolo Paulo em Romanos, vai dizer que nós precisamos abraçar e consolar e firmar esses em amor. Eita, Jesus, tá forte isso aqui, hein? Tá muito forte, cara. Ah lá, voltou agora, daqui a pouco cai de novo. Chegou agora, quer sentar na janela. Tem Aí. esse tipo de comentário nos grupinhos da igreja. Com certeza. Você já deve ter visto esse tipo de comentário se não ouviu, você teve naquela reuniãozinha particular, né? Que você almoça o irmão, lancha o irmão, janta o irmão, Verdade. sempre falando do irmão. Meu Deus. Só uma palavra de reflexão aqui. Não transforme o passado de alguém em uma sentença em que Deus já cancelou. Ai, que isso. Para que isso fique frisado, Não transforme o passado de alguém em uma sentença em que Deus já cancelou. Deus é Deus de restauração. Aleluia. Olha, Isso é bom. eu estou até sem palavras, mas infelizmente esse é um tipo de comportamento que o ser humano tem tido dentro da igreja e cresce bastante, tá? Verdade. Então, todo mundo está sujeito à queda e a Bíblia é clara quando ela diz assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E o que mais a gente vê é quando um crente que é filho, infelizmente, cai e quando ele se arrepende, retorna, encontra uma barreira. Exato, eu falo isso por experiência própria, porque eu vivi isso, Eita. né? Essa questão do sair, fui dar uma voltinha lá no mundo, e quando eu retornei, é interessante que uma irmã ia muito no meu trabalho e falava muito assim para mim, agora que você está afastada, você vai ver quem são os seus amigos de verdade. E eu disse a ela, mesmo ainda não tendo voltado, eu falava assim, na verdade foi ao contrário, eu vi os meus amigos dentro e vi os meus inimigos também dentro, não foi nem fora, porque fora é um tratamento do próprio Deus com o filho pródigo, é um tratamento isolado, né? Então, se eu sair com as minhas próprias pernas, não é isso? Então, assim, quem tem que trabalhar ali vai ser a próprio espírito, mas a gente sabe que a igreja, assim, faz o papel, não de ir buscar, mas quando estiver dentro tem que estar pronto a abraçar, ou seja, e a gente condena, a gente fala mal, parece que, na verdade, não é tratado como filho pródigo, a gente é como uma ameaça para alguém que está voltando, e eu fui uma das pessoas que ouvi isso. Você é uma ameaça, e a gente não pode ser uma ameaça. Nós somos irmãos, igreja não mata igreja. Nossa, gente, eu nem sei como é que eu vou fazer os cortes desse programa aqui. Meu Pai eterno.
uma coisa assim muito forte também, que é muito triste, que Deus ele nos ensina isso, né? Ele fala que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Exatamente. Entendeu? Que ele tem prazer em advogar as nossas causas. E quando um crente se esquece disso e começa a sentenciar. Gente, tem a parábola do trabalhador, aquele que chegou, vai receber o mesmo daquele que está. E eu não sei em qual é a estação, ou então qual é a camada que o inimigo cega a pessoa para ter esse tipo de comportamento. E é um comportamento crescente dentro da igreja, né? Sim. Como é que pode? Não consigo entender. Minha mente não alcança. Eu sempre falo isso para o Maurício, né? Não entendo como a pessoa clama por evangelismo, por evangelizar, Exatamente. mas não consegue entender que Deus está tratando. Eu já vi casos, olha só, eu tenho entrevistado muitas pessoas aqui, mas o que eu mais vejo são pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem ganhar uma alma para Jesus. Triste. Agora, aquele que a igreja colocou para fora, porque tem muita gente que a igreja mesmo expulsa. Aquele que a igreja colocou para fora hoje senta assim, ó, pega o celular, porque a onda agora é celular, assim, porque é uma ferramenta que foi o próprio Deus que nos deu, que senão a gente não estaria aqui gravando para você ser alcançado na tua casa. O cara senta, pega o celular e começa a falar de Deus, com princípios de Deus. E aí o cara que está na internet, que não tem uma igreja, está sendo boca de Deus porque está com o coração contrito. Deus, ele usa quem ele quer, concorda? Exato. E aí o cara que não está ganha alma para Jesus e aquele que está lá dentro está correndo atrás daquele que está querendo estar. É complicado, né? Fala aí, Aline, me fala, porque eu já estou sem palavras. Vai falar, Maurício? Ih, jargão, vai falar, Maurício. Ele já tava apto. Hoje em dia está um pouquinho complicado o conceito de quem está dentro do evangelho. Eu costumo brincar com a Nádia que parece que lá no céu está apertado, né? Se chamar mais gente, a gente vai ficar encolhido lá, né? Porque o crente ele tem duas manias. Ele acha que ele tem a chave do céu. Ele acha que ele tem a propriedade de saber quem vai subir ou não, né? Exatamente. Ele é o julgador do bem e do mal. São duas qualidades de crente. A segunda qualidade é aquele que está bem do jeito que está. E é crente orando para crente, profetizando para crente, entregando palavra para crente, sapateando com crente. E as almas a serem alcançadas, porque eu também fui alcançado, eu também dei essa volta, fui privilegiado, porque na minha igreja eu sou amado, um abraço para o meu ministério. Amém. Igreja Batista Nova Jerusalém, no Meia, meu pastor Mário, minha pastora Bilene, eu sou amado. Amém. E às vezes que eu saí, eu já saí por 2 vezes e retornei com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Um ou outro fica com ciúme porque eu sou amado, sou um filho amado, mas eu fui privilegiado. Mas a gente sabe que existem esses comentários que... Ah lá ele de novo. Gente, ele é muito convencido, cara. Isso infelizmente, é normal. Infelizmente é normal. Pela vivência, né? A gente vive evangelho há anos, né? Pelo menos aí 10, 15, 20 anos, a grande maioria aqui, que somos senhores e senhoras, né, Nádia? Eu não gosto que você explana a minha idade. Eu falei só probabilidade. Então, a gente já tem essa pegada de saber mais ou menos o que acontece nesse ambiente de igreja. Mas essas duas realidades, elas são bem latentes hoje. O crente, ele acha que sabe quem vai subir ou não. Vai para o inferno, hein? Você é isso e aquilo. E não quer evangelizar. É verdade. Marca um culto de evangelismo, tá todo mundo com preguiça. Marca uma visita no lar, não posso. Aquele irmão merece mesmo ir por lá? A filha dela tá no baile. Gente, pelo amor de Deus. Jesus, que evangelho é esse? Jesus, antes de ele subir, antes de ele ser assunto aos céus, entregar o seu espírito ao Pai verdadeiramente, ele ficou aproximadamente, alguns estudiosos vão dizer que é por 7 horas, convencendo o ladrão da cruz antes de ele ir entregar o seu espírito. Ou seja, o amor à alma. Amor à alma. E esse é o famoso amor à alma. Porque eu sei que a gente perde um pouco da credibilidade.
A gente faz as coisas, quando a gente retorna, a gente perde um pouco da descredibilidade, a gente compreende isso, né? Só que eu tive uma experiência, ela até foi um pouco diferenciada, assim, não com todos. Por incrível que pareça, o ministério que eu faço parte, ele é um ministério muito sério, ele é muito conhecido, né? O pastor Manuel. E, de cara, quando eu retornei, eu não fui desprezada pelo pastor presidente, apesar de tudo que eu vivi no mundo, né? Sendo já missionária. Então, assim, ele me abraçou ali no sentido de me dar ainda oportunidade. Só que, consequência disso, interessante é que da sede, as portas estão abertas, mas de muitas congregações, as portas se fecharam. Então, a gente entende que tem esse tempo de espera, a gente entende que tem esse tempo de processo, a gente entende que tem um tempo de cura, né, para o filho que voltou. Então, não é chegar aqui e já fazer, retomar todo o trabalho. Tem um tempo de restauração. Só que a verdade é que, independente de entregar microfone ou não, colocar de volta no ministério ou não, a questão toda é o abraço. A questão toda é fazer com que aquele que afastou se sentir ainda amado. Eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de cargo, eu estou falando que a igreja precisa fazer o papel de amar e compreender. Caiu, mas tem jeito e tem restauração. Entendeu? O poder de julgar não está conosco. Sabe? E é isso que a igreja precisa. Eu vim falar isso para a igreja. Eu vim falar isso. A igreja precisa fazer papel de igreja. Amar e ponto. Abraçar e acabou. O restante, consequência, é com ele. Caramba, preguei sobre isso hoje, tá? Preguei sobre isso hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa, Aline. Até me fugiu, que eu fiquei até tonta. Deixa eu te falar. Ai, esqueci, gente. Me deu um branco. Vai, Maurício, pergunta a você, daqui a pouco eu me lembro. Meu Deus. Gente, há poder no sangue. Jesus. Vamos lá, Aline, olha. Pedro negou Jesus 3 vezes e virou líder. Davi cometeu adultério e homicídio, foi chamado segundo o coração de Deus. Porque para a gente o processo de restauração dura uma vida inteira. O que acontece? Falando desses 2 homens, né, de Deus assim diferenciados, é interessante que antes de Davi ter pecado, o Senhor já havia falado, né, que ele era um homem segundo o coração de Deus. E antes de Pedro fazer tudo o que ele fez, Deus já havia confiado a ele o ministério da palavra, que ele iria ser alguém diferenciado, né? Então, é como eu costumo dizer desse Deus que ele é amoroso, independente das nossas falhas e erros, nós nunca estamos isentos da consequência do nosso pecado. Só que o que eu gosto de deixar claro é acerca disso, é que isso não altera o amor. E porque eu, como missionária, o outro como pastor, como presbítero, alguém que prega, alguém que dirige, fica oscilante. Não, você não presta mais. Não, fulano não presta mais. Se quando o amor dele não oscila, ele diz que tem festa, anel e vestes. Para o filho que estava lá, juntamente com desejo de comer bolota dos porcos, por quê? Ele com desejo desenfreado de conquistar o mundo. Ou seja, ele volta com as próprias pernas caindo em si e Deus prepara uma festa para ele. E quem é a igreja para condenar esse tipo de comportamento? Se ele tem festa, anel e vestes. Meu Deus. Eita. Uma coisa que eu ia falar assim, a Bíblia diz que Deus tem a sua multiforme graça de trabalhar e que não acontece nada na vida de um indivíduo sem que não seja da permissão de Deus. Mas quem te garante também que Deus permite que você saia, porque Ele é onisciente. Isso aí. Quem te garante que Deus permite que você saia, que você adquira a experiência, a autoridade para quando você profetizar, pregar aquilo que você vê. Deus tem a sua forma de preparar. Porque a Bíblia também diz que Ele não dá luta nenhuma para quem não pode suportar. Exato. Se Ele me separou, vamos supor, para mim ter uma obra, como eu vou pregar para um viciado se eu não sou viciada?
Se eu nunca experimentei uma droga, como é que eu vou fazer isso? A gente não pode limitar o poder de Deus na vida de outra pessoa. A gente compreende que não necessariamente a gente precisa passar por aquilo ali. Não necessariamente a gente precisa passar por aquilo. Tem casos e casos. A gente entende e compreende que tem lugares e pessoas que ele vai permitir. Mas talvez eu não precisa passar para falar com tanta precisão, né? Só que tem uns que vão precisar passar como aqui você abordou. Ou seja, de qualquer forma, o nome do Senhor será glorificado nessa causa. E com esse propósito em que Davi falhou e Pedro também, o objetivo é único. Ou seja, o objetivo de tudo isso, quando se tratamos do filho pródigo, de Davi, de Pedro dentro do seu erro, o objetivo da restauração é único. É o quê? É que ele volte a crescer, servir e glorificar Deus. É que não permaneça do lado de fora. A diferença toda não é alguém permanecer lá. A diferença toda é que o propósito de Deus seja objetivo. Alcançado qual? A graça de Deus foi no mesmo endereço e alcançou. Então, ou seja, pode cair 7 vezes, mas tem graça de Deus. Uma coisa eu entendo, estou aqui falando para milhares de pessoas, eu entendo e compreendo. Não estou falando sobre brincar com a graça de Deus. Eu estou falando sobre acontecer. Aconteceu, faltou vigilância, escorregou, né? São coisas diferentes do que eu brincar com a graça, me permitir ir. Então, quando a gente não brinca com graça, tem graça de Deus em favor da tua vida. Tirei foto, já filmei, fiz um montão de coisa aqui, gente, porque tá forte isso aqui. As promessas não são revogadas. Exato. Né? Independente do caminho que você trilhou, claro, dentro da sua fraqueza e limitação humana. Exatamente. Não escandalizando o Espírito Santo de Deus, não blasfemando contra. Eu acredito que se teve arrependimento genuíno, quem somos nós para julgar, Exatamente. né? Ele voltou e seja bem-vindo, eu te amo. Em Cristo. Graças a Deus eu consegui resistir. Graças a Deus você está aqui de volta. Porque a Bíblia diz para nós no livro de Atos que é difícil a volta. E geralmente, só fazendo um parênteses, um adeno, geralmente os julgadores, não querendo nomear ninguém, mas geralmente os julgadores são de berço evangélico. Os resgatados sabem o que é isso. Isso aí. Só entende de misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. Os resgatados Entendeu? sabem que Deus tirou a gente lá de com mão forte. Sabe o que a gente vivia no mundo, como foi. Então, poxa, o irmão caiu de novo, foi para casa de recuperação. Poxa, a 3ª vez, querido. Deus vai trabalhar na vida dele a 3ª vez, se assim ele quiser e permitir. Exatamente. E se ele voltar para cá, ele vai ser amado, pelo menos por mim. Por mim. Eu sempre respondo por mim. Eu também. Então, Por mim também. ele vai ser amado. Que aqui, meu irmão, é graça e engraçados, que a gente abraça, beija e vambora. Tem que ser. Porque essa coisa de julgar, apontar dedo... Eu sei, eu entendo dessa exclusão. Então, por isso eu falo com propriedade. Entendeu? É como você iniciou falando. Se não fosse essa graça, eu não estaria sentado aqui. Exatamente. Entendeu? Se não fosse essa graça, eu não estaria aqui, não estaria de volta em cima dos púlpitos. E com direcionamento eu falo isso. Para todos aqueles que estão afastados do caminho. Porque tem espaço para você novamente. Com certeza. Independente, a minha preocupação sempre é essa, eu conversando com uma amiga, eu sempre falando, enfatizando isso, acerca dessa questão. Muita gente não volta porque a própria igreja condena. Aí aparenta ser, você volta ou você é ameaçado? Não é isso? Tipo, fulano voltou. Não, fulano voltou para somar no corpo, no corpo de Cristo, com os dons que o Senhor confiou. Então, né, aqui, falando, entrando no final da fala, é que se encoraje para voltar, porque tem espaço. E não necessariamente no ministério ao qual você saiu. Hoje tem diversos... Seria bom que fosse, mas... Temos diversos ministérios, denominações. Não é fácil, Maurício. Não é fácil. Eu sei como é que eu tô lá 7 anos. Não é fácil. Eu sei como é isso. Mas
é uma coisa que uma amiga fala assim pra mim: você é atrevida. Só que em Deus, Ele diz que nos dá espírito de ousadia, não é isso? Sim. Então, eu entendo que o Senhor me deu ousadia para andar de muita cabeça erguida, peito muito estufado, não gabando em mim, mas entendendo quem você é em Deus. Isso faz toda a diferença na vida. Foi, voltou, não sei quantas vezes. Quem você é no Senhor? Quando você se descobre quem você é em Deus, não tem A, B, C que decide o teu futuro. Então, ou seja, só voltar. Agora, se tu tem cara, coragem, peito para voltar para o mesmo, volte para o mesmo. Agora, se tu não tem, graças a Deus o Senhor, né, abriu hoje tantas portas da graça para fazer o nome do Senhor ser glorificado. O importante é, volta correndo. E até porque eu assisti um vídeo agora há pouco tempo, pastor Thales Roberto, uma ministração dele fala que depois que você pisou no Santo dos Santos, querido, tu nunca mais vai pecar do mesmo jeito. Você pode ir para onde for, você pode estar onde for, dançando, bebendo, zoando, brincando. O próprio espírito te incomoda. Eu vivi isso, a irmã viveu isso, mas sendo que existe uma guerra interior até a gente dar esse primeiro passo. Exato. Quando eu estava retornando, a Nádia ficava me ligando, volta. Eu, cara, eu tô cheio de coisa para fazer, não tinha nada para fazer. Nádia, eu tô super ocupado, não tinha nada para fazer. Uhum. Eu deixava muitas das vezes de ir ao culto e ficava assistindo TV. Mas uma insistência, um amor, um desprendimento meu, tô de volta. Sim. Já faz um tempo. Isso é interessante, né? Essa coisa do... De fato, é o que diz a parábola. O pai ficou em casa. O filho pródigo foi. O pai ficou em casa, o filho pródigo foi. E lá, ele se encontrando na sua realidade, ele mesmo caiu em si. Ou seja, ninguém precisou ir atrás de mim. Ninguém precisou. Fala, não sei, não, ninguém precisou. O próprio Espírito traz o verdadeiro convencimento. E se isso é obra do Espírito, tu acha mesmo que eu vou me importar para o que você fala? Se é uma obra do Espírito, esse processo de trazer de volta, tu acha mesmo que eu vou me importar com alguém que se levantou? Tu acha mesmo que eu vou aguardar alguém me receber de alguma forma? Aí entra a questão de saber quem eu sou em Deus. Ou seja, eu sei que tem um pai no altar me aguardando. Fora isso, a igreja pode não receber, mas é o dever da igreja fazer. Mas aí você só descobre quem você é em Deus, lendo e buscando. Exatamente. Não com bengalas espirituais, que tem muito, né? Sim. Atrás de quem prega, profetiza e entrega. E a sua intimidade com Deus, aí você não descobre a sua identidade. Sim, a busca no quarto. Quem você é no Senhor, acontece isso que a irmã falou. É isso aí. Vou voltar. Porque isso aí. Eu não pertenço mais a esse lugar. Chega. Sim. Tô sem palavras. Eu só sei que essa palavra vai te alcançar. Já está alcançando. Você que é desviado, você que está voltando agora, está se sentindo oprimido, está sentindo uma força estranha aí. Se não te alcançou, você conhece alguém que vai ser alcançado. Você que está nessa posição. Marca a pessoa no vídeo, né? Não marca não. Não expõe não. Bota na mão do papai, porque Deus trata. Pode expor, não tem problema. Expõe, é um vídeo, vai chegar. Você não marca numa publicação de... Não, eu pensei que é para marcar não o opressor, para marcar o oprimido. Não. Marcar o opressor não marca não. Deixa que Deus trata dele. Opressor não, deixa Agora, ele. você que está sendo oprimido, você vai ser alcançado por essa palavra. Exatamente. Se você está na posição de opressor, o papai vai te achar. Salmo 139 diz que até no mais profundo abismo Deus está. E que nada fica oculto aos olhos de Deus. Se você está na posição de juiz, julgando o teu irmão, se você está na posição de opressor, questionando o posicionamento do teu pastor de acolher essa pessoa que se encontra nessa posição de filho pródigo, aperta os cintos, queridão. Porque aperta a gente os vai cintos, voltar. Queridona, porque ele vai voltar. Esse engraçadinho vai voltar, você querendo Quando ou não. ele voltar, você querendo ou não querendo, ele volta com uma porção dobrada. Exatamente. Porque a Bíblia também diz que a glória da segunda casa é maior. Ai, tô sentindo o papai E ele ainda forte, hein? volta e fala, tive fora, dei tempo de você fazer. Você não fez, agora eu tô aqui. Peguei o que é meu de direito. É isso aí. Olha o meu anel aqui, ó. Só não termine como o filho mais velho. Eita! Dentro da casa e fora da festa. Eita!
Por favor, igreja, finalizo a minha participação aqui. Ai, meu Deus. Declarando, onde a graça de Deus faz um milagre, a igreja não pode transformar esse milagre em ameaça. A restauração é a prova de que a graça venceu o pecado. Então, por favor, não termine fora da festa. Eita, pegou essa visão, opressor? Então, se você está nessa posição, repreende esse espírito de oprimição da tua mente, abraça o teu irmão e ajuda ele a se colocar de pé. Verdade, entendeu? verdade. Igreja faz papel de igreja. Tem que abraçar. E você que está me ouvindo, por favor, que se afastou, está temeroso, fica oscilante, volta sem medo. Então, sem mais demoras, né? Como diz aí o povo da Assembleia de Deus, minha terra também. Sem mais delongas, quer encerrar, Maurição? Foi um prazer. Aline, você trouxe um tema que até mexeu um pouco comigo. Amém. Que eu voltei não faz tanto tempo assim, faz um tempinho. Mas eu sou amado, para mim foi diferente. Não que a irmã não seja, né? Não, eu sou amada. Privilegiado no lugar que eu voltei. Porque eu saí mesmo por rebeldia, não foi por bobeira aqui. Não, o meu também não tem teve nada. Sabe como é que é, né? Sei, não teve nada também, eu não tive problema nenhum com a igreja. Também não tive problema nenhum. Saí porque eu quis, resolvi tudo, entreguei tudo lá e fui dar uma volta. Graças também. a Deus eles Quando voltaram, eu voltei, né? voltei com a mesma perna e tá tudo certo. Também sou amado e principalmente por ele. É uma bênção te receber. Amém. Espero que volte. Espero. A agenda cheia, prega, faz, acontece, mas acha um tempinho pra gente que Com certeza. a casa é sua, a casa é nossa. Amém. O enfoque cristão é nosso. Sem Amém. você, o enfoque não acontece. Pegou? Sem Amém. vocês, o enfoque não acontece. Sem vocês, o enfoque não acontece. Ativa o sininho, compartilha no grupo das varoas, no grupo dos varões. Fique com a gente até o infantil próximo também. programa. Ele cismou com o departamento infantil. Ué, gente, porque o É grupo pra departamento todos. infantil, os pais estão lá, pô, dos adolescentes. Isso. Fique com a gente até o próximo programa. A gente tem muito mais de Deus para passar com você. Eu quero fazer menção aqui aos nossos patrocinadores. Sim. A Infinity PVC tem o melhor de PVC para sua janela, para sua casa, material de primeira qualidade. Um material que eu tenho certeza que vai fazer parte da decoração do seu imóvel. Janelas acústicas, né? Janelas acústicas. Coisa mais linda. Coisa linda. Você entra no perfil do Enfoque Cristão, que lá vai ter o @ do Infinity PVC. A gente vai deixar o contato aqui também. Lá você pode tirar todas as dúvidas. Mas na página do Infinity vai ter um montão de descrição para te fazer entender o que é uma janela de PVC. Nós também temos a JR Serralheria. Essa serralheria, vou deixar o Maurição falar a respeito. JM Serralheria e Vidraçaria. Soluções em vidro e alumínio, você conhece? Tô conhecendo agora. Vai conhecer, você vai ver o @ dela lá no Enfoque. Trabalhos maravilhosos em todo o Rio de Janeiro e fora do Rio também. Chamou, atende. Até fora do Brasil, a JM vai. Arrasou. Ai, arrasou. Fica com a gente, então. E você que quer ter a sua marca atrelada ao nosso rostinho, ao nosso programinha e quer que a gente fale com muito prazer da sua marca, é só você entrar em contato com a assessoria do Enfoque Cristão. O e-mail também está na nossa descrição, também está na bio lá do Instagram, ou no direct, ou entra no direct do Maurição, ou entra no meu direct, que a nossa assessoria vai te dar todo apoio e todo o respaldo. Se você quer a presença VIP do Maurição na sua igreja, é só você entrar em contato que a assessoria do Enfoque Cristão vai viabilizar isso. Agora, se você quer a presença dessa ilustre que vos fala, também é só entrar em contato com a assessoria do canal. E aqui, Aline Canuto, também o @ dela vai ficar aqui. Missionária, prega muito, leva ela na tua igreja que você vai ter muito mais de Deus. Até o próximo programa, tá, gente? Bom, até a próxima.